E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa obra literalmente monumental, O Homem Eterno, de G.K. Chesterton. Sabe, em vez de ser só mais um daqueles tratados teológicos super complexos e difíceis de ler, esse material traz uma investigação histórica simplesmente fascinante. E o mais legal, ele vira de ponta cabeça absolutamente tudo que a gente acha que sabe sobre a nossa própria trajetória nesse planeta. Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: como é que a gente consegue enxergar de verdade uma coisa que já nos é familiar até demais? Para começar a entender a forma real da história, o Chesterton propõe um exercício de imaginação muito bacana que ele chama de parábola do gigante. Imagina um menino que mora numa fazenda. Ele brinca nos campos, pula cercas, sobe nas árvores, mas não faz ideia de que, se você olhar lá de cima, tudo isso forma a figura colossal de um gigante. A grande sacada aqui é que, para entender o gigante sobre o qual a gente vive, nós precisamos dar um passo para trás. A gente tem que se afastar o suficiente para conseguir ver o panorama completo. Certo, vamos aprofundar um pouco mais nessa ideia. O autor usa o que ele chama de método do estranhamento. Basicamente, se a gente perdeu a capacidade de se maravilhar com as coisas do dia a dia, a cura é tentar imaginá-las como se fossem completamente novas, ou até um pouco bizarras. Imagina um cavalo comum, por exemplo. Agora, tenta olhar para ele como se fosse um monstro aterrorizante lá da pré-história, com pernas grossas que parecem clavas de madeira e um pescoço absurdamente longo. Se você olhar assim, de repente a ideia de um ser humano conseguir montar e domar esse bicho volta a parecer um milagre absoluto. Na verdade, o truque é olhar para as coisas perfeitamente normais como se fossem anomalias totais. E é justamente essa mudança de perspectiva que nos leva para o ato 1 da nossa análise, a anomalia do homem. Olha só que ponto interessante. A ideia central aqui é que o simples aparecimento da humanidade na Terra já é uma revolução sem explicação. Sabe aquela imagem clássica do Homem das Cavernas? Aquele sujeito meio devagar, arrastando um porrete enorme? Os romances e os filmes adoram isso, mas a realidade arqueológica mostra uma história totalmente diferente. Quando os cientistas foram lá nas profundezas das cavernas, eles não acharam porretes ensanguentados. Eles acharam arte. Desenhos incrivelmente elaborados. Os primeiros humanos não eram brutos sem cérebro. Eles eram artistas brilhantes, pintando renas com várias cores puramente porque era divertido e porque era um baita desafio técnico. Tem uma frase dele que resume tudo muito bem. Você escavaria infinitamente mais fundo antes de encontrar um lugar onde uma rena desenhasse um homem. Pensa bem nisso. O fato da arte existir cria um abismo gigante, intransponível mesmo, entre nós e os animais. E não é só uma diferença de quem é um pouquinho mais inteligente, é uma diferença de espécie. Ninguém sai cavando por aí achando que o macaco mais esperto do bando de repente resolveu pintar um quadro. A criatividade, essa faísca criadora, é a nossa assinatura definitiva no universo. E aí, quando a gente finalmente encontra aqueles primeiros registros históricos conectados, tipo o Egito Antigo ou a Babilônia, é como se a cortina do teatro se abrisse para uma peça que já estava rolando há muito tempo. A grande verdade é que a civilização é muito, mas muito mais antiga do que os registros humanos que chegaram até nós. Essas primeiras sociedades já eram super complexas e avançadas muito antes de alguém ter a brilhante ideia de inventar a escrita formal. Mas como será que essa humanidade antiga tentava explicar o mundo e a sua própria existência? O autor divide as crenças antigas não por mapa, mas em 4 estados psicológicos. Primeiro, a intuição original de um Deus único, o monoteísmo, que muitas vezes acabava esquecido. Depois, a mitologia criativa, cheia de deuses locais. Em terceiro, a superstição pura e pragmática ligada aos demônios. E, por fim, a tentativa de entender tudo pela razão, que era o caminho dos filósofos. A diferença entre essas crenças é chocante para dizer o mínimo. A mitologia era quase como um devaneio, uma poesia, onde os deuses se misturavam com a natureza, sabe? Mas em um contraste muito pesado, a adoração a demônios era puro desespero e pragmatismo sombrio. É surreal pensar que culturas riquíssimas, super civilizadas e refinadas como Cartago achavam normal adotar um horror absoluto, como atirar crianças em fornalhas gigantes para agradar deuses utilitários como Moloque. É um choque de realidade sobre o que uma civilização sem limites pode fazer. E no meio de todo esse caos e misticismo popular, onde é que estavam os filósofos? Estavam totalmente na deles. É fascinante perceber que gênios antigos como Platão ou Aristóteles viviam praticamente no mundo à parte da religião que as massas seguiam. Enquanto o povo contava mitos e fábulas, a filosofia tentava entender o universo desenhando mapas lógicos, usando única e exclusivamente a força do intelecto. Eles buscavam a verdade através de mapas e não através de mitos.
Com esse cenário de fundo todo montado, a gente sai lá da pré-história e chega no ato 2, a anomalia de Cristo. A narrativa nos chama a atenção para uma simetria que é poética demais para ser ignorada. Pensa na ironia absoluta do relato cristão. O suposto criador de tudo não nasce num palácio rodeado de ouro, mas sim numa caverna subterrânea que servia de estábulo. A imagem do dono das estrelas nascendo com mãozinhas que mal conseguiam alcançar a cabeça das vacas e das ovelhas, e isso simplesmente pegou todo o entendimento que o mundo pagão tinha de poder e virou de ponta cabeça. Foi uma verdadeira revolução vinda lá de baixo. E quando a gente compara a trajetória de Jesus com a de outros grandes fundadores, o contraste é gigantesco. Vê só, Buda focava na eliminação do desejo e em encontrar a paz no vazio. Sócrates passava os dias caminhando e debatendo sobre o que era a verdade. Agora, os relatos mostram Cristo marchando de forma direta, inabalável e muito estratégica, direto para uma execução trágica e violenta. Era como se aquele fosse exatamente o plano desde o primeiro minuto. Tem mais um ponto fundamental aqui. O Jesus da história não andava por aí como um professor bonzinho de moral distribuindo dicas de autoajuda. Falar antes que Abraão existisse, eu sou. Cara, isso foi um verdadeiro terremoto. Ele não estava sugerindo um comportamento bacana, ele estava fazendo a maior e mais absoluta declaração de divindade que a história humana já viu. Não tem paralelo para isso. E tudo isso acaba desaguando no julgamento. A análise de Chesterton sobre a Sexta-feira Santa é genial. Ele mostra como as 3 maiores instituições já criadas pela humanidade falharam juntas no mesmo dia. O governo todo-poderoso, representado por Roma, fracassa e simplesmente lava as mãos. A religião institucional fracassa e rasga as próprias roupas num ataque de fúria. E a força da democracia falha miseravelmente quando a multidão vota pela crucificação. É o colapso total de todas as ordens humanas, ali, exposto a olho nu. Então chegamos à ressurreição. O material da fonte deixa muito claro. Não se tratava de uma metáfora poética sobre o ciclo da primavera ou sobre a época da colheita, como os pagãos faziam. Não. Era uma alegação histórica. Aquilo era o anúncio do primeiro dia de uma nova criação. E foi exatamente essa afirmação inacreditável que transformou um grupo de pescadores que estavam morrendo de medo escondido nos construtores de uma instituição intensamente militante. Muito bem, caminhando agora para o fechamento da nossa exploração. Conclusão: a chave e as ressurreições. Como é que toda essa estrutura durou tanto tempo? O ponto crucial aqui é o que o autor chama de metáfora da chave. Muita gente reclama que a doutrina acabou ficando cheia de regras, que ficou complexa demais. Mas pensa comigo, o objetivo de uma chave não é ser simples ou lisa. O trabalho dela é conseguir abrir a porta. A vida real da humanidade é bagunçada, acidentada, cheia de irregularidades. Uma fechadura complexa precisa de uma chave cheia de dentes bem específicos para conseguir girar. As doutrinas que parecem complicadas são, na verdade, os dentes precisos dessa chave. E a instituição só sobreviveu porque não pegou os atalhos fáceis. Ela distribuía a pancada para todos os lados, recusando simplificações, teve que combater o pessimismo profundo dos maniqueus, que achavam que o mundo físico era um lixo, depois bateu de frente com o racionalismo extremo dos arianos e também não cedeu ao monoteísmo super simplificado do Islã. Em vez de ir para o caminho mais fácil, eles lutaram com unhas e dentes para manter um equilíbrio intelectual perfeito. Se a gente olhar para a linha do tempo da história, Chesterton nota um ciclo que chega a ser irônico. A igreja parecia que ia morrer de velhice em várias épocas. Aconteceu lá no século IV com o arianismo, aconteceu depois no iluminismo e de novo no século XX com o secularismo. Mas a grande loucura é que toda vez que os críticos faziam um atestado de óbito e diziam "agora acabou de vez, já era", a fé dava um jeito de explodir e ressuscitar com uma força e uma juventude impressionantes. Tem uma analogia dele aqui que mata a charada de um jeito muito direto. Peixe morto apenas desce a correnteza. É fácil boiar passivamente. Só o que está vivo de verdade consegue nadar contra a maré. Para o autor, o simples fato de que a instituição conseguiu, repetidas vezes, ir contra o fluxo da história, batendo de frente quando todo mundo achava que o jogo tinha acabado, é a prova cabal de que existe vida pulsando lá dentro. E para a gente encerrar, eu deixo vocês com a grande e inesquecível provocação da obra. Se essa história toda, com todas as suas anomalias, fosse apenas uma grande enganação, um delírio inventado pela cabeça humana, como é que ela conseguiu ser o elemento que mais trouxe sanidade e lucidez para um mundo completamente louco por mais de 2000 anos? Como uma loucura dessas ancorou a civilização real? Bom, fica aí a reflexão. Agradeço demais por acompanharem essa análise de hoje. Espero que tenha virado algumas chavinhas por aí.
Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.